Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin, os gráficos e como é que vai ser essa situação da dívida nos Estados Unidos que vai ocorrer agora dia 1º, certo? Vamos lá. O que acontece? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o conceito de onde nós estamos no gráfico. Primeiramente, observa bem, eu vou até botar o gráfico de linhas para ficar mais fácil da gente entender. O gráfico de linhas eu acho lindo para você conseguir marcar suportes e resistências. Você fatalmente consegue ver que existe um suporte na região um suporte que foi rompido na região dos 26.800, certo? Você vê que houve esses 3 toques no fundo, né? Depois fez esse desenho gráfico e aí rompeu para baixo, tocou na média de 100 e agora está retestando essa zona aqui como uma zona de resistência. Isso é ruim, né? Porque nós já estamos em uma tendência de baixa no gráfico diário. Você vê topos e fundos descendentes, então é uma tendência clara de baixa no gráfico diário, beleza? Com um volume extremamente considerável, inclusive. E nesse quesito, como é que nós ficamos? Bom, nós ficamos primeiro com o conceito gráfico padrão. Vamos voltar para o gráfico de candlesticks. A gente começa com um conceito gráfico padrão, onde nós temos uma tendência de baixa funcionando. Então, numa tendência de baixa, nós queremos o quê? Exatamente, nós queremos vender e não comprar. Nunca busque prioritariamente o ponto de inversão da tendência. É possível? É possível, mas busque operações a favor da tendência primeiro, até que de fato a tendência mostre que chegou a um fim. Quando que ela mostra que chegou no fim, Felipe? Bom, depende. Aí são vários indicadores que você pode utilizar. No caso do nosso setup, nós temos o estocástico em zona de sobrevenda, certo? Nós temos as zonas de suporte e resistência que não foram tocadas ainda, principalmente a zona dos 25.200. Embora nós tenhamos formado uma zona de suporte interessante aqui em 25.800, certo? E é assim que a gente entende que o gráfico chegou no fundo e tenta comprar a reversão. Até então, nós não estamos tentando comprar a reversão do gráfico ainda. Nós queremos comprar a continuidade da tendência. Então, para mim, eu espero que isso aqui feche como um spinning top, que é o que está fechando agora. É um candle com um pouco de corpo, pavio para cima, pavio para baixo, porque é um candle, quando aliado a uma zona de resistência, se configura um candle de reversão. Se isso acontecer, a gente vai querer entrar na mínima, e aí tem os 2 tipos de entrada que eu já cansei de falar para vocês. A primeira é na mínima, onde você vai shortar a mínima disso aqui, estopar a máxima e deixar a operação correr. Só que isso aqui tem mais risco retorno, certo? Tem mais grana para entrar, mas também existe uma chance maior de você ser estopado, beleza? E a segunda é com menos risco retorno, que você espera a confirmação desse candle. Se você tem experiência no gráfico, você pode fazer a primeira. Se você não tem, faça a segunda, que é esperar fechar abaixo. Quando fechar abaixo desse spinning top, aí sim você compra a mínima, você vende, né, a mínima desse candle aqui e posteriormente topa a máxima dele. Aí você tem pelo menos um candle confirmado como reversão. A tendência de continuar caindo posteriormente aumenta consideravelmente. É assim que a gente opera com mais segurança. Diminui o seu potencial de lucro? Claramente. Porém, te dá uma operação mais tranquila. Às vezes um trader precisa optar pela paz ao invés de pelo lucro. Não esqueça dessa premissa principal. Dizendo isso, nós temos a média de 100 que ainda funciona como nossa zona de suporte. Então, nós, após rompermos esse candle aqui para baixo, teremos a média de 100 para romper também, certo? E por que eu estou dizendo para vocês que nesse momento não vale a pena a gente pensar em comprar e sim em vender? Porque nós temos uma resistência extremamente forte, confirmada pelo nosso querido VPVR aqui do lado, logo na zona dos 27.500. Então, o que acontece? Se nós eventualmente rompermos essa região que nós estamos agora em 26.600, rompermos 26.800, que basicamente é a zona de resistência, nós logo acima temos as 2 médias. Você vê como a média de 9 períodos tem segurado o gráfico durante muito tempo. Então, nós temos 2 médias para romper e logo acima nós temos já a zona dos 27.500. Então não é uma operação de long tão rentável assim. Para o risco retorno que a gente vai ter aqui, para o risco que a gente vai correr, acaba não tendo um retorno tão saudável. Eu prefiro que
ou a gente busca operações de short lá em cima, em 27.500, ou a gente short esse candle aqui amanhã, conforme fechar hoje com o candle de reversão, porque tudo pode acontecer até o final do dia. Pode ser que ele não entregue esse spinning top aqui, entregue uma outra figura gráfica que não dê pra gente um indicativo de que vai continuar caindo. Aí a gente aborta essa missão, tá bom? Mas eu acho que é muito mais rentável pra gente olhar 27.500 ou os 26.500 aqui. Qual dos dois confirmar, a gente pensa em entrar em operações, obviamente, no gráfico diário, vendendo no gráfico diário. No gráfico de 1 hora ele já deu essa operação pra gente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E por que isso está acontecendo? Por que o gráfico também tem uma segunda possibilidade, que é a possibilidade de ficar andando de lado aqui, certo? Sem entregar muita movimentação. Porque logo agora, no dia 1º, semana que vem, nós teremos a situação, a resolução dos Estados Unidos em relação à dívida interna, o calote da dívida, se ele vai conseguir arcar com as dívidas governamentais ou não. E a gente não sabe a magnitude desse impacto no S&P 500 e, consequentemente, no gráfico. A tendência é que não seja um impacto tão gigantesco assim, porque a gente está falando só de Estados Unidos. Mas é um impacto que pode doer um pouquinho, pode fazer o gráfico buscar ali 25.200, talvez até um pouco menos. O que pode acionar, inclusive, gatilhos de compra para o gráfico semanal. Aí a gente está pensando em carteira de hold. Amanhã a gente vai conversar sobre o gráfico semanal no vídeo do fechamento semanal, certo? E aí o que acontece? Nesse cenário a gente pode, ter uma surpresinha por lá, assim eu espero. Como também não. De repente eles venham para a mídia amanhã dizendo que resolveram o problema, o dinheiro surgiu do nada. E pronto, o gráfico volta a explodir para cima como se não houvesse amanhã. Então, situações como essa a gente precisa ficar extremamente de olho, mas vale lembrar, isso são coisas que afetam mais o curto prazo do que o longo prazo. No longo prazo do Bitcoin, a nossa estratégia não se altera. Formou suporte, a gente compra, não formou suporte ainda. Formou 2 candles de reversão que não foram confirmados como suporte. Se algum deles forem, entraremos sem problema. Certo? E é basicamente isso. A gente aqui está bem tranquilo esperando o que pode acontecer, buscando liquidez diária nas nossas operações da forma mais tranquila possível. Beleza? Descendo por 1 hora, o que a gente consegue ver, que foi o que eu mostrei para vocês lá na rede vizinha. A gente tinha feito uma cunha aqui, que é um padrão que costuma romper para cima. Depois rolou um trap, eu expliquei para vocês lá no TikTok sobre esse trap aqui. Certo? Que é quando o gráfico ele rompe a linha de tendência, mas ele não mantém uma efetividade na alta, sendo sim configurado como um trap. Foi só para estopar a galerinha mesmo. Só que a gente estava formando uma cunha. E observa como, pouco antes de eu postar, mais cedo eu postei lá no Instagram sobre essa cunha aqui. E aí olha que interessante, foi eu postar, foi mais ou menos aqui. O gráfico fez um swingzinho para cima, formou um topo triplo, e jantou para baixo. Perdemos a linha de tendência e agora retestamos a linha de tendência pela parte de baixo. A tendência aqui é continuar caindo, porque a gente já está num processo de topos e fundos descendentes. Mas a gente fica de olho nisso aqui. Acho que dá mais um. Quem não entrou ainda pode até tentar entrar no rompimento desse candle aqui, certo? Mas tem um risco a mais, Fica ligado. A gente entrou bem aqui em cima nesse candle aqui quando tocou na linha de cima, que foi o que eu falei pro pessoal que veio falar comigo na rede privada. Eu falei, tô de olho nessa linha de tendência. Quando tocou aqui, a gente já entrou aqui e estopou acima. Então, a operação tá correndo, certo? A tendência é que continue caindo e eu tô mirando lá embaixo, nessa agulha aqui, pelo menos da zona dos 26.100, Que é bem mais aí uma zona possível de ser tocada. Mas eu estou bem tranquilo, stop minúsculo, então são operações como essa que eu busco entrar, operações que são extremamente rentáveis com um stop ridiculamente minúsculo. Se não me engano, rejeitou alguma zona da FIBO aqui também, por isso que o gráfico não deu continuidade de alta, 618, rejeitou a 618 nessa alta que teve, agora é bem provável que ele busque aqui pelo menos até próximo a 0,23, Eu espero que ele deixe um pavio ali próximo a 100, mas feche com algum martelinho ali acima da 0,23. Já seria interessante para a gente continuar aí um processo de alta e de repente pensar em um long voltando
para isso aqui. Mas é basicamente isso que a gente tem para o gráfico agora. Não tem muito o que fazer. É aguardar essa situação do calote e lembrando principalmente, toda essa situação vai gerar operações para a gente no diário e em swing trade. Hold ainda segura a emoção, porque se você olhar aqui, a gente ainda tem um estocástico muito esticado. A gente vai conversar sobre isso amanhã, mas eu acho interessante deixar isso bem exposto aqui. Mas uma coisa que me deixa um pouco intrigado, eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, porque minha internet tá uma caquita hoje, é o fato... abriu e eu fechei. É o fato de algumas gestoras... Não, nesse gráfico aqui não. Vou pegar o gráfico de futuros. Gold Futures. Deixa eu ver se eu consigo... Era Gold 1, não era? Pegar o gráfico da commodity em geral, que era basicamente a exposição de algumas gestoras ao ouro, né? Não, nesse gráfico aqui não. É o gráfico da NYSE, só que fica mais fácil fazer isso aqui, né? Gold Means... Não, acho que era isso aqui mesmo da Comex. E o que acontece? Tinha uma exposição muito grande de algumas gestoras a futuros. Agora achei o gráfico. Desculpa aí, demora, tá? Você vê que de um tempo para cá, observa a data lá, ó, 22 de setembro, certo? Quando o aperto monetário começou de fato, e aí teve toda aquela situação lá nos Estados Unidos, de vai continuar alto infinito ou não, vai continuar alto infinito ou não, algumas gestoras começaram a manter uma posição muito forte em ouro. E essa posição já entrou aqui na sua segunda pernada. Se a gente pensar em ondas de Elliott aqui, a gente ainda teria mais uma terceira pernada aí buscando mais algum valor acima, né? Usando aí o conceito básico da onda de Elliott, a gente poderia precificar aí facilmente ainda que o ouro buscaria uma região próximo a 2.250. Isso pode acontecer? Pode. Mas por que isso aconteceu? Acho que isso é muito mais importante porque ninguém aqui opera ouro. Pelo menos eu não opero. Isso aconteceu porque, dado essa situação do calote da dívida que já foi calculada há muito tempo atrás por muitos outros economistas, mais o fato do aperto monetário deixa um checkmate na economia americana e o ouro tende a ser uma proteção de capital muito extremamente expansiva. Só que existe uma segunda proteção de capital que tem sido adotada mundialmente, que é o nosso querido e famigerado Bitcoin. Então o ouro, obviamente, tem um poder de segurar o capital, de proteger o capital em tempos de crise muito maior do que o Bitcoin. Isso não tem problema nenhum em admitir. Mas é o primeiro momento, desde que o Bitcoin foi criado, que de fato ele está vivendo uma situação de crise mundial e ele foi criado após a crise para ser uma solução para a crise. Então, nesse momento é o momento que ele tem para se provar como, de fato, um ativo anticrise, uma solução para a crise. É por isso que esse momento é tão importante para o Bitcoin. E eu particularmente acredito que o fato de algumas gestoras já começarem a vender as suas posições em ouro indica que eles acreditam que o calote da dívida americana vai ser resolvido facilmente e o gráfico tende a voltar a subir. A questão é, vai ter força para romper a zona dos 27.500? Aí a gente não sabe, né? Por isso que eu estou de olho para shortar aqui em cima ou shortar aqui embaixo. O ponto que eu queria deixar bem salientado para vocês é exatamente esse. As gestoras já estão começando a se desfazer das suas posições de ouro, certo? E o Bitcoin é um ativo, sim, preparado para esse tipo de momento. E o que deixa a gente mais ainda numa situação de entender isso é quando a gente dá uma olhada nas notícias. Olha uma das últimas notícias que saíram aqui. Eu guardo esse site aqui porque ele mostra quase tudo em tempo real, tá? A China já está trabalhando com a Web3. A mesma China que há tempo atrás tinha banido criptos, agora que virou amiguinha da Rússia, tá para montar o
o bloco deles econômico com a moeda que eles vão, né, fora o dólar, eles já estão pensando em inserir criptos nessa nova ordem econômica que está sendo criada na Europa. Cara, isso é magnífico. Claro, não para os Estados Unidos, mas magnífico para o conceito de criptos em geral. Tanto que já tem alguns analistas, é porque eu não salvei a notícia aqui, que já estavam precificando o Bitcoin a mais de $100 mil até o final do ano. Claro, loucura, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas o fato de começarmos uma bull run agora, né, pelo menos para os próximos meses, para o segundo semestre de 2023, é algo bom. E é algo factível. É isso que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês. É algo factível, é possível de acontecer. Por quê? Porque a Europa está trabalhando com criptos para aumentar a exposição e melhorar o conceito de criptos. E se os Estados Unidos não correr atrás, vai ficar pegado para eles. Então nada impede que os Estados Unidos, a partir do momento que a China comece a trabalhar com criptos, pegue uma parte da sua economia e tenha uma exposição também em cripto. Por quê? Porque se os caras lá vão fazer subir, a gente vai ganhar dinheiro daqui também. É basicamente esse o pensamento. E aí, como é que vai ser? Eu e você vamos ser extremamente beneficiados por essa onda que vai ser criada para o Bitcoin. Porque se a China vai estar comprando Bitcoin, eu te garanto que os Estados Unidos também vai. E aí, filho, eu não estou reclamando desses caras comprarem, não. Pelo contrário. Inclusive, fica aqui uma notícia, né, uma crítica a uma notícia que eu tinha visto aqui, ó. Peter Schiff, hater de criptomoedas, lançará coleção de artes NFT no Bitcoin Ordinals. É uma palhaçada, né? Ou você é ou você não é, né, ô palhação? Ou você é um crítico ou você se beneficia do negócio. Os dois não dá. Mas aí é só uma crítica. Vamos seguir aqui pro gráfico. No intradiário, o que confirma 27.500 como uma zona muito mais shortável, muito mais operável como qualquer outra, é isso aqui, ó. Eu gosto de mostrar para vocês o conceito gráfico e depois mostrar para vocês o order block, porque confirma o que eu falei. 26.500 é uma zona a ficar de olho, né? Mas também falei da zona dos 27.000. Olha a quantidade de ordem que tem na zona dos 27.600, logo acima da resistência de 27.500. Olha a cacetada de ordem que está se formando aqui nessa zona. Então, inevitavelmente, se o gráfico buscar aquilo lá, ele tende a... Se ele romper isso aqui, ele tende a voar. Se ele não romper isso aqui, ele tende a segurar e cair consideravelmente. Por isso, essa zona dos 27.500 para mim agora está sendo muito mais operável do que qualquer outro tipo de zona, do que qualquer outro valor. Mesmo esse valor aqui embaixo não é tão eficiente quanto essa zona de 27.500. Para mim, ela é muito mais operável. Se romper isso aqui hoje, se fechar num candle melhorzinho, se continuar subindo, aí eu tô de olho só lá em cima na zona dos 27.500. Aí é ter paciência, esperar para pegar a operação corretíssima e botar lucro no bolso. No mais, aguardar dia 1º e ver como é que vai ficar essa situação da dívida, obviamente, para a gente operar o curto prazo. Longo prazo, não tem jeito. Tem que aguardar formar um suporte no semanal ou no mensal. Nada disso aconteceu ainda, certo? E é isso. Deixa o seu like, certo? Inscreve aí no canal e o principal, se você quer aprender a fazer tudo isso que eu faço, tem mais de 20 aulas disponíveis, né? Não, acho que tem 15 ou 16 aulas, perdão, mas tem mais de 20 horas de vídeo disponível no nosso canal privado, mais o livro, onde tem todo o conceito gráfico escrito, tudo aí na descrição do canal para você, certo? E é isso, valeu, muitíssimo obrigado, tamo junto.